tem seu ônus, né? Eu gostaria de saber quem aqui trouxe a sua Bíblia. Posso ver as Bíblias? Não tem problema ser a versão digital. Eu estou aqui também só com a versão digital. Eu gosto muito da versão digital porque é mais célere, né? Mais rápido de você procurar o texto. E fique esperto com a sua Bíblia, porque hoje nós iremos ler bastante texto bíblico. A minha visão limitada, mas que toda vez que nós estamos aqui na frente, o que deve falar mais acima de qualquer pessoa é a palavra de Deus. Por isso eu trouxe bastante textos bíblicos para nós lermos. E aqueles que tiverem dificuldade, né, que não participou tanto de concursos de Bíblia na infância, não tem tanta agilidade no folhear ali as páginas, eu tive misericórdia e trouxe os slides, o PowerPoint até pode colocar ali, Arthur, obrigado. Eu trouxe todos os textos que nós leremos hoje, eu trouxe e serão projetados no telão. Fiquem à vontade para ler lá e fiquem à vontade para conferir na sua Bíblia. Tudo bem? Quero convidar então a igreja a curvar suas frontes e vamos fazer uma breve oração para nós iniciarmos nosso estudo. Santo e amado Deus, querido Pai, a minha gratidão, Senhor, pela oportunidade que me dá de poder estar aqui à frente, sendo instrumento nas Tuas mãos para trazer o pão da vida, trazer a Tua palavra ao Teu povo. Que as palavras que esta noite forem ditas, Pai, não sejam minhas palavras, mas que sejam palavras do Espírito Santo, oriundas do Teu trono de graça a cada um de nós, que ela sirva para edificar a Tua igreja, que ela sirva para nos admoestar, que ela sirva para mim principalmente, Pai, para cada um de nós, para que nós possamos, Senhor, ter um encontro contigo aqui nesta noite, possamos sair melhor do que nós chegamos. Tu, melhor do que ninguém, sabe que eu não sou digno de estar aqui, Pai. Por isso eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, que eu diminua, que o Senhor apareça, que somente o Senhor apareça aqui nesta noite. O que eu te peço, te agradeço, nos méritos teus. Amém. Deixa eu começar com uma pergunta aqui. Quem aqui já mentiu alguma vez? Levanta a mão. Se não levantar, está mentindo. Existe um conto, uma parábola judaica, bem famosa inclusive, e eu creio que a maioria de vocês talvez já tenha até ouvido, que diz o seguinte: certa vez, a mentira estava no centro da cidade e ela encontrou com a verdade. E a mentira chegou e falou para a verdade assim: bom dia. A verdade, desconfiada, olhou para o lado, olhou para frente, olhou para o céu, o dia estava de fato bonito. Ela, bom dia, o tempo tá bom, né? A mentira falou, o tempo tá bom, né? A verdade olhou, estava um clima gostoso, não estava aquele sol forte, não estava chovendo. O tempo tá bom. E a mentira fez o convite para a verdade: vamos ali no lago tomar um banho? E elas foram para o lago tomar o banho. Chegando lá, se despiram, entraram na água. E quando elas estavam na água tomando banho, a mentira, subitamente, saiu do lago, pegou a roupa da verdade e fugiu com a roupa da verdade. A verdade, assustada, foi atrás. Quando ela percebeu que estava nua, ela olhou para sua roupa, não estava ali, né? A mentira tinha levado, só tinha a roupa da mentira ali. Ela se recusou a vestir a roupa da mentira e ela saiu pela cidade nua procurando a mentira. E aí as pessoas se constrangem de olhar para a verdade nua, mas gostam e têm prazer de olhar para a mentira vestida de verdade. Sobre isso que nós vamos falar esta noite. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de escolher o tema quando eu vou falar, quando eu vou pregar aqui na frente. Porque é muito difícil pregar para adventistas. Adventista já foi conhecido, né, por muito tempo. Não tanto atualmente, mas já foi conhecido por o povo da Bíblia. O povo que conhece a Bíblia, conhece tudo. E tudo que você vai pregar, alguém já ouviu, né? Versões diversas do mesmo tema. E eu pensei em um tema que talvez fosse relevante para a nossa igreja hoje, né? E eu gostaria muito de falar para vocês sobre adoração. Eu estava com essa impressão já há alguns meses, eu tenho estado com essa impressão já há alguns meses, o Espírito Santo falando comigo para falar à igreja sobre adoração. Eu tenho visto muitos irmãos da igreja, eu tenho participado de muitas discussões
conversas sobre qual que é o horário que deve ser o culto divino, qual que é o horário que deve ser a escola sabatina, como que deve ser feita a escola sabatina, o que que deve ser feito dentro da igreja, o que que deve ser feito fora dessas quatro paredes. E para que nós possamos falar sobre a verdadeira adoração, eu acho que ninguém melhor do que o próprio Jesus para nos ensinar. Por isso eu gostaria que vocês abrissem tá funcionando legal. Que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, e nós leremos do verso 19 até o verso 23. Esse episódio aqui vocês conhecem. Jesus encontrou com a mulher samaritana no poço de Jacó, e lá ela falou para Jesus, né? Tem todo o episódio, né? Que ela estava indo lá meio-dia, vocês conhecem, ela não queria ser vista, é o horário que ninguém tinha, é o horário que o sol estava mais quente. Mas a gente vai avançar já para a metade final, segunda metade da história, que depois de tudo que Jesus falou sobre ela, e ela percebeu que Jesus era alguém especial, porque Jesus sabia tudo da vida dela, ela falou: Senhor, vejo que és profeta. Que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O que é adorar o Pai em espírito e em verdade? Como é a adoração verdadeira a Deus? A adoração a Deus em espírito e em verdade, ela vai muito além daquilo que nós fazemos em apenas um dia da semana, 1h30, dentro dessas quatro paredes. A adoração a Deus, pelo contrário, ela é tudo que nós fazemos em todos os dias da semana, em todos os horários que nós temos e em qualquer lugar que nós estivermos, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade. Essa é a adoração. Eu tive a curiosidade, irmãos, de pesquisar na internet o significado da palavra adoração. Alguém sabe aqui o significado? Gostaria de falar? Adoração? Vamos ali ver. Ter veneração, prestar culto, dar glória, ter grande apreço, reverenciar, respeitar, admirar, amar, temer, respeitar e obedecer. Quando eu olho para o mundo lá fora, principalmente o mundo evangélico, o mundo pentecostal, eu vejo muitas denominações dizendo que adoram a Deus. Mas a verdadeira adoração a Deus, ela não deve ser uma adoração só de boca. Ela deve ser principalmente materializada através de atitudes, né? Na nossa forma de viver. Deus não gosta de adoração falsa. Deus não gosta de falsidade ou de mentira, de hipocrisia. Aliás, eu acho que ninguém aqui gosta, né, de falsidade e de hipocrisia, muito menos Deus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, ele fala assim para nós: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Inclusive, todos nós sabemos que a guarda dos mandamentos de Deus é um sinal identificador do povo de Deus remanescente no tempo do fim. E nós cremos que estamos vivendo no tempo do fim deste mundo. Vamos lá para Apocalipse 14, 12, né? O texto que dá respaldo à minha argumentação. Como eu disse, nada do que eu vou falar aqui nessa noite são palavras minhas, tudo está na Bíblia. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Sabe, todos nós aqui sabemos que devemos guardar cada um dos mandamentos de Deus. Em resposta, não porque a gente vai guardar para ser salvo. Nós guardamos os mandamentos de Deus em resposta a já estarmos salvos pelo sacrifício que Ele fez na cruz por cada um de nós. Em resposta a esse amor é que nós guardamos os mandamentos. Quando nós olhamos nesse mesmo Apocalipse 14, nós temos referências claríssimas, né, a Deus como nosso Criador, né, nosso mantenedor, o sábado ali como memorial da criação. Deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui. Coloquei? Temei a Deus, você sabe as três mensagens angélicas, né? A primeira aqui, ó. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo.
e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse sinal aqui é claríssimo. O Deus Criador, né? O quarto mandamento nos faz lembrar, lembra-te do teu Criador, né? Do dia do sábado. Então, o sábado é um dos 10 mandamentos que nós temos que guardar. Mas hoje eu não quero falar especificamente do sábado. Não que não seja importante, nós sabemos que o sábado é, de fato, o selo de Deus e um sinal distintivo do povo de Deus. Mas eu gostaria de falar de outra em específico, característica de um verdadeiro adorador de Deus. Como nós estamos no livro de Apocalipse, e normalmente nós pegamos o livro de Apocalipse para começar a ler ali a partir do verso 6, 7, onde estão as mensagens angélicas. Mas pegue a sua Bíblia e volte lá no começo do capítulo 14, que nós iremos ler a partir do versículo 1. Eu não vou nem esperar, né? Aqueles que tiverem velocidade para abrir, pode abrir. Como eu tenho bastante texto para ler, eu não quero ultrapassar muito tempo. Aqueles que quiserem podem me acompanhar ali pelo telão, tá bom? Apocalipse 14. Essa cena aqui é muito importante. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi o som dos céus, como de muitas águas, e um de forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Grifo meu nesse texto. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Quando nós olhamos para os 144.000, os 144.000 são aqueles que não mentem, que odeiam a mentira. São pessoas verdadeiras, pessoas íntegras, sinceras, transparentes e autênticas. No começo dessa mensagem, dessa palestra, eu falei para vocês a parábola judaica que falava da mentira, né? Que tem pessoas que preferem a mentira disfarçada de verdade do que a verdade nua e crua. Inclusive, essa expressão verdade nua e crua veio dessa parábola judaica, né? Infelizmente, irmãos, essa realidade existe dentro da igreja também, tá? Tem pessoas que pensam que uma mentirinha inocente não faz mal. Que, inclusive, pode ser até bom você cometer ou você proferir uma mentirinha para evitar situações constrangedoras, desagradáveis da vida, para que a vida possa continuar sem muitas perturbações que, do contrário, se você contasse a verdade, talvez você teria. Mas será que isso realmente é verdade? Será que as mentirinhas bobas realmente podem ser proferidas? Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que qualquer mentirinha, por mais boba que ela seja, é desastrosa em seus efeitos, tanto no mundo material, mas principalmente no mundo espiritual, na vida daquela pessoa que pratica. E eu quero mostrar para vocês nesta noite a história de 3 pessoas que exemplificam muito bem o desastre, a tragédia que a mentira pode causar na vida das pessoas. Abra suas Bíblias lá no livro de Gênesis, eu também trouxe o texto. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Esse capítulo, ele conta o episódio que aconteceu com Abrão e Sarai. Ele não tinha o nome sido mudado por Deus ainda. Abrão e Sarai, sua esposa, eles estavam numa terra que tinha fome e eles decidiram descer para o Egito, para um lugar que tivesse mais provisão de alimentos. Vamos ler a partir do versículo 11. Olha o que aconteceu. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Grifo meu: diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. O próprio Abraão, chamado como pai da fé, não teve fé suficiente em Deus, e ele usou de uma mentirinha para se safar, porque ele ficou com medo de matarem ele. Ele teve medo que os egípcios viessem para matar ele, para roubar a sua esposa. E por isso ele induziu Sarai, né, aqui ainda, a mentir, dizendo que ela era sua irmã, ao invés de falar que era sua esposa.
Por causa dessa mentira, ela foi levada para o palácio do faraó. E eu não sei, né, a Bíblia não é tão detalhista a ponto de dizer se esse faraó chegou a se deitar com ela ou não, mas depois que descobriu, né, Deus lançou algumas pragas ali sobre eles, devolveu a esposa e mandou eles embora, né? Vocês se lembram por que eles tinham ido lá para o Egito? Porque eles estavam numa terra que estava sem alimentos, né, passando fome. E eles foram para lá e por causa da mentira eles foram expulsos do Egito e tiveram que voltar. E eu não duvido que talvez Abraão e Sara tenham passado por dificuldades, né, que eles poderiam ter evitado se não tivessem mentido. As dificuldades não pararam por aí, né? Vamos para o capítulo 20 de Gênesis. A gente vai ver que Deus novamente prova a Abraão para ver se ele seria verdadeiro mais uma vez. Lá no capítulo 20... mais uma vez eles vão. Abraão partiu dali para a região de Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur e depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-o para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que eu fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Né? Agora devolva a mulher ao marido, ele é profeta e orará a seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, seja certo que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que você fizeste conosco? Em que foi que eu pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizesse não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse comigo mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão me matar por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Qualquer lugar que formos, diga que eu sou seu irmão. Mais uma vez, Deus colocou Abraão à prova. E ele falhou. Esse é o pai da fé. Foi colocado à prova, mais uma vez ele falhou. E aqui mais uma lição nós aprendemos. Quando você pedir para Deus para ser paciente, Deus vai te colocar em situações que tiram a sua paciência para você exercer a paciência. Quando você pedir para Deus mansidão, Ele vai colocar você em situações que afetem a sua irritabilidade, o seu autocontrole, a fim de que você consiga exercer a temperança e o domínio próprio. E hoje eu estou falando sobre mentira. E você pode ter certeza, cada um de vocês que estão aqui me ouvindo, você pode ter certeza que quando você tomar a decisão de ser verdadeiro, de ser íntegro, de ser honesto, transparente com as pessoas, Satanás vai colocar na sua vida situações para te tentar a mentir. Nessa situação aqui, nessa história, na segunda vez que Abraão mentiu, aparentemente as consequências da vida de Abraão não foram tão drásticas, né? Aqui deixou bem claro que Abimeleque não tocou em Sara, né? Ali com o faraó não sei, mas aqui deixa bem claro que não tocou, devolveu, foi embora, né? Abraão já tinha sido instruído, ele já tinha instruído Sara 2 vezes a mentir, dizendo que ela era irmã dele. E quando nós olhamos no verso 13, aquele que eu grifei ali, você vê que essa prática não foi eventual, era costumeira. Em qualquer lugar onde formos, diga que eu sou seu irmão. Parece que eles estavam acostumados a mentir. E essas consequências da mentira corroem o caráter do ser humano, né? E elas são vistas nas gerações que nos sucedem. Vejam comigo agora um trecho da história de Isaac. Capítulo 26 de Gênesis. Sabe que Isaac é filho de Abraão, né? Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã.
teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, na verdade, ela é tua mulher. Tá mentindo, né? Ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu, porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, tem ideia do que você fez? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. Isaac cresceu em um lar onde seus pais estavam acostumados a mentir. Abraão e Sara estavam acostumados a fazer pequenas mentiras. Vocês viram ali, que não foram eventuais. Eles estavam acostumados a mentir. Isaac cresceu vendo seus pais fazendo isso. Mentirinhas bobas, mentirinhas inocentes. E olha o que aconteceu com Isaac quando ele passou pela mesma situação do seu pai. A mesmíssima situação. A sua mulher era bonita também, igual sua mãe. Aqui, Abraão, se você voltar uma página na sua Bíblia, aqui é o capítulo 26. Se você voltar uma página do capítulo 25, você vai ver que tem um título aí que é a morte de Abraão. Aqui, Abraão já tinha morrido, mas ele deixou um legado não tão legal para Isaac, que é a mania, o costume de mentir. E não para por aí, irmãos. Não para por aí. Se nós continuarmos a genealogia de Isaac, nós vamos ver quão nefastas são as consequências da mentira na vida do ser humano. O próprio Isaac, que enganou o rei Abimeleque, instruindo a sua própria esposa a mentir, agora experimentou o amargo gole do seu próprio veneno ao ser enganado por sua esposa e seu filho quando foi passar a primogenitura. Gênesis 27. Vamos ler ali, né? Vocês conhecem essa história, né? História de Jacó e Esaú. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho, ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco, a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca, a mãe, estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer ao seu irmão Esaú, traga-me uma caça e prepare aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu te ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, o próprio rebanho, ali perto, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, para que seu pai coma, como ele aprecia, Leve então ao seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. Atente-se aos detalhes, Se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo ele de besta, de tolo, e em vez de bênção, eu trarei sobre mim maldição. Disse-lhe a mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu te digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou a comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que ele tinha em casa, e colocou em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao seu pai e disse, meu pai. Respondeu ele, sim, meu filho. Quem é você? Isaac não reconheceu na voz, Agora, Jacó disse ao seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora senta-se e coma do que eu cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho, como é que você encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, colocou no meu caminho. O Senhor, o seu Deus, colocou no meu caminho. Gente, que horror, que horror. Jacó mentiu 2 vezes para o seu pai. Eu fico besta com essa situação. Quando eu li essa história, eu achei que terrível a atitude de Jacó. Atitude
deplorável dele, lastimável. Muito triste mesmo. Quando a gente olha para Abraão e Isaac, eles enganaram pessoas estranhas. O faraó, Abimeleque. Agora Jacó enganou o próprio pai. Pensa ali, tenta imaginar, né? Eu sempre falo assim que eu gosto de tentar imaginar como se fosse um filme, um seriado. Mas pensa na sua vida. Ele estava do lado do pai dele, o pai dele encostando nele ali, cego. E ele teve coragem de mentir para o seu pai na frente dele. 2 vezes. Falou, quem que é você? Eu sou Esaú. Está aqui, pai, o que você pediu para mim. Mas como que você conseguiu tão rápido? Ele, opa, será que meu pai está desconfiando? Não, foi o seu Deus que colocou no meu caminho. Muita mentira. Irmãos, que desgraça que é o pecado. Que desgraça que é a mentira. Por causa dessa mentira, o tanto que eles sofreram. O tanto que Jacó sofreu. Toda a sua família. O seu irmão ficou com vontade de matá-lo, perseguiu por anos, né? Não é por pouco. Porque, olha o que ele fez, né? Todo o ódio que eles enfrentaram, toda a angústia, todo o sofrimento, todo o isolamento, toda a distância da família, Jacó de fato perdeu sua paz. Jacó, para quem não sabe, nunca mais viu a sua mãe. E Rebeca, para quem não sabe, depois desse episódio de mentira, nunca mais viu seu filho. Rebeca desceu ao túmulo sem nunca mais ver Jacó. Olha que triste, né? Jacó sofreu mais de 20 anos até conseguir de fato encontrar perdão para esse ato tão terrível que ele cometeu. E não é por menos, né, irmãos? Não é por menos. Eu vou parar por aqui, porque se nós seguirmos as histórias e olharmos as consequências do pecado na vida, né, na vida das pessoas, é destruidor. A mentira é destruidora. O próprio Jacó, o nome dele significa enganador, e ele carregou esse estigma de enganador. Mesmo depois de ter sido perdoado por Deus, né, lutou com o anjo, foi perdoado, teve o seu nome alterado para Israel, né? Ainda depois, o próprio Jacó também foi enganado pelos seus filhos. Vocês lembram disso aqui? Os filhos tudo falaram que José tinha sido morto por um animal selvagem. Mentiram para Jacó. Olha só, Abraão mente, Isaac mente, Jacó mente, os filhos de Jacó mente. Que desgraça que é o pecado, que desgraça que é mentira. E nós achamos que é uma coisinha boba, mentira inocente, não tem problema nenhum mentir. Mas Deus, desde sempre, a orientação de Deus, a orientação da Bíblia é muito clara. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está na lei de Deus. Está nos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho para o teu próximo. Jesus também falou. Seja o seu sim, sim. O seu não, não. Que passar disso vem do maligno. Nós precisamos ter sempre a consciência, estar consciente, estar cônscio de que nós estamos constantemente na presença de Deus. Isso é adoração. Não é aquela 1 hora que você vem aqui no sábado, dentro da igreja, uma hora só de culto, e a pessoa acha que isso aqui é adoração. E o resto que ela faz na semana não é adoração. O que está na escola sabatina é adoração. Aquele pouco tempo que passa dentro dessas 4 paredes é adoração. Adoração é um estilo de vida. Adoração é o que você faz 24 horas por dia. 7 dias por semana. Toda hora você está adorando a Deus nas suas atitudes. Quando você está consciente que você está constantemente na presença de Deus. Isso é adoração. O que você faz com a sua vida. Isso é adoração. O verdadeiro discípulo de Cristo, um verdadeiro adorador, é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Ele sempre fala a verdade. Por mais difícil que seja, por maiores que sejam as consequências, ele sempre vai falar a verdade. Nós podemos ser cristãos e não buscar a verdade? A gente pode se chamar de cristão, seguidor de Cristo e não falar a verdade? É claro que não podemos. Pedro aprendeu isso aqui de Jesus. Ele falou, portanto, rejeitem toda maldade, toda mentira, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. O ensinamento da Bíblia é muito claro. Então, por que às vezes nós achamos que uma mentirinha inocente não tem problema? Eu, sinceramente, creio que isso é falta de relacionamento com Deus. Relacionamento sincero, autêntico, próximo, íntimo de Jesus. O próprio Jesus falou de si próprio. Falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Ele é a verdade. Quanto mais nós conhecemos Jesus, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus e nos relacionamos com Ele, mais nós experimentamos que é a verdade, que ela faz conosco, que ela nos liberta, que ela nos faz livres de fato. E a mentira, pelo contrário, a mentira é que nos aprisiona. Quando você mente, você fica preso. Você fica preso. Porque aí você tem que fazer outra mentira depois outra mentira, e depois outra mentira, uma espiral de mentira. E você fica preso. Você tem que ficar lembrando qual que foi a versão que eu contei para aquela pessoa. Você está preso na mentira. Agora a verdade liberta. Se você sempre contar a verdade, você não tem o que temer. Porque você está contando a verdade. Você não tem que ficar inventando histórias, lembrando de histórias. Você conta a verdade, pronto, você é livre. Quando você conta a verdade, você é livre. A mentira, não importa a forma que ela se apresenta para nós. Seja uma mentirinha inocente, seja aquela informação propositalmente, deliberadamente falsa, divulgada, seja aquelas mais uma etiqueta mais charmosa, como nós vimos lá na vigília, né? Fake news. Seja aquelas propositalmente feitas para enganar, para ludibriar as pessoas incautas, as pessoas distraídas, né? Não importa o tipo de mentira. A origem da mentira, todo mundo sabe, né? A paternidade dela é satânica. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, né? Fala o que é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E hoje eu quero fazer um apelo para vocês. O apelo é simples. Deixemos de mentir. Nós precisamos parar de mentir. Eu não gosto de pregar aqui e a pessoa sair e depois nem lembrar do que foi falado. Mas lembre do apelo. Eu coloquei vários textos bíblicos aqui. Está bem fundamentada essa mensagem. Não é a minha opinião. É a palavra de Deus que está falando. Nós precisamos parar de mentir. As mentiras, por menores que sejam, por maiores que sejam, por mais inocentes que nós achamos que elas são, mentira é mentira. Nós precisamos ser fiéis no pouco, nas menores mentiras que sejam. Pessoas verdadeiras, pessoas autênticas, pessoas transparentes, pessoas sinceras, confiáveis. Que o nosso próximo possa confiar em nós, possa confiar na nossa palavra. Quando eu falar que eu vou fazer. O meu sim tem que ser sim, o meu não tem que ser não. Eu não posso falar uma coisa aqui pro meu irmão, quando virar as costas eu estou falando outra coisa. Falar uma coisa pro meu pastor, de repente estou lá com os outros irmãos, eu falo mal pelas costas. Falar uma coisa aqui pro ancião, pro irmão da igreja, chegar lá na mesa do almoço, execrar o irmão com uma língua mentirosa, uma língua falsa, hipócrita. O cristão tem que ser verdadeiro. A gente precisa ser sincero. Esse é o caráter de Deus. Esse é o caráter que Jesus exemplificou quando viveu na terra. E esse é o caráter que nós, se quisermos ser verdadeiros adoradores, temos que ter. Quando eu olho para os 144 mil, são aqueles que estarão no céu. É um número simbólico dos que estarão salvos, daqueles que verão Deus face a face. E mentira nenhuma foi achada na boca deles. Eram pessoas verdadeiras, pessoas sinceras. Aí alguns vão me falar, mas Diego, tem coisas que não dá para falar para todo mundo, né? Tem coisas que não dá para falar, então não fala. Não fala. Quem que falou para você que todo mundo tem que saber de tudo? Ah, você tem que contar tudo para todo mundo? Se você puder falar, fala a verdade. Se não puder falar, não fala, mas não minta. Ah, não posso falar, fica quieto. Mas não precisa mentir. Seja sincero, seja verdadeiro. Nós, como representantes de Cristo aqui na terra, precisamos ser sinceros, verdadeiros, autênticos. Quero deixar aqui os últimos textos para nós finalizarmos. Apocalipse 22, 15. Lá no final da Bíblia, Jesus fala assim: Fora do céu, irmãos. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras
e todos os que amam e praticam a mentira. Todos os mentirosos não vão para o céu. Pessoas falsas não vão para o céu. Hipócrita, esquece, não vai para o céu. Você vai ficar fora junto com esse grupo aí de pessoas. Jesus fala, né? Aliás, João, aquele que diz, eu o conheço, né? Eu sou cristão, eu conheço Jesus, mas não obedece os seus mandamentos, e aqui eu falo especificamente do não dirás falso testemunho, né? É mentiroso e nele não está a verdade. Se você é cristão, se você se diz cristão, se você se diz adventista do sétimo dia, se você está aqui frequentando, precisamos parar de mentir. Precisamos, de fato, mostrar que conhecemos Jesus. Conhecer aqui no sentido real de se relacionar com Ele. Mas há esperança para nós. Quando eu comecei esse sermão, eu falei, né? Quantos aqui já mentiram na vida? E todos levantaram a mão. Acho que eu também, não lembro, mas eu já menti também. Mas como nós vimos aqui, se Abraão, Isaac, Jacó, né? Sempre que a gente olha assim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se Abraão, Isaac e Jacó também mentiram e foram perdoados por Deus, há esperança para nós. Nós podemos parar de mentir. Não pelo nosso próprio poder, mas aquele que chama capacita. Ele dá poder, ele dá coragem. Coragem para enfrentar as consequências de falar a verdade. Porque nem sempre é fácil falar a verdade, mas ele nos dá coragem para enfrentar, para sermos sinceros. Jesus falou a verdade o tempo todo, até a cruz. Não mentiu, não cometeu nenhum pecado. A boca dele não proferiu nenhuma mentira. E assim como o nome de Abraão, Isaac e Jacó, você vai lá em Hebreus 11, está na galeria dos heróis da fé, o nosso nome também pode estar. Mas para isso nós precisamos ter nossa mente renovada, nossos pensamentos renovados. Quanto à antiga maneira de viver, nós, de hoje para trás, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Hoje nós somos ensinados a abandonar o velho homem, abandonar aquilo que nós já fomos um dia e passarmos a sermos um novo homem, a semelhança de Deus, santificados na verdade. Que Deus nos abençoe para que nós consigamos ser verdadeiros e aí sim, de fato, sermos verdadeiros adoradores, adorando o Senhor Deus em espírito e em verdade. Vamos orar? Querido e bom Deus, amado Pai, amado Jesus, obrigado, Senhor, pelo que nos ensinaste aqui nesta noite. Obrigado por essa lição tão preciosa, Pai. Nós vimos aqui nesta noite quão nefasto, quão ruim é a mentira, Pai, na vida do ser humano. Quão destruidora. As consequências delas são tão longas, tão grandes que nós não conseguimos mensurar, Pai. Só trazem desgraça para a vida do ser humano. Destrói nossos relacionamentos. Destrói a confiança do marido na mulher, destrói a confiança no cônjuge um do outro, dos filhos nos pais, dos amigos, dos irmãos de igreja, dos irmãos na fé. A mentira é uma desgraça, Pai. O Senhor bem disse, o Senhor odeia a mentira, porque o Senhor é a verdade. Por isso, Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude como cristãos a sermos verdades também, sermos verdadeiros, sermos autênticos, sermos honestos, pessoas transparentes, sinceras, em que o nosso próximo possa confiar. Pai, não temos força para isso e nem méritos para pedir, Pai. Mas rogamos, Senhor, na Tua misericórdia, na Tua graça, que envie o Espírito da verdade para habitar em cada um de nós.
para que nós possamos, Pai, pelo Teu poder, para a Tua glória, para a Tua honra, sermos pessoas autênticas. Nós pedimos não porque merecemos, mas os méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.